Graça e paz, mais uma vez na presença do Senhor, neste momento de escola dominical, falando sobre a teologia de John Wesley, o que John Wesley acreditava e que nós, metodistas, acabamos acreditando e pregando e vivendo na nossa vida também. Hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo. E a gente sabe que Deus, já lá, que a gente já estudou, nos deixa Jesus para ser essa obra de redenção do seu amor para as nossas vidas. E ele diz assim que Cristo é central na sua teologia, é essencial em todas as suas doutrinas. E a pessoa de Cristo veio ao mundo gerado de uma mulher pelo poder do Altíssimo que a cobriu. E é interessante a gente entender que, para Wesley, todo esse processo de humanidade de Deus é para mostrar que ele está bem pertinho da gente, vivendo com a gente o que a gente sentia. Estava no princípio com Deus, Jesus, ele é o Logos, ele é a palavra, e através da palavra, e através da palavra, tudo foi feito. Ele é verdadeiro homem, ele é verdadeiro Salvador. Era um profeta ungido pelo Espírito Santo, que nos revelou qual é a vontade de Deus, nos ensinou sobre o seu reino, né? Seu reino de paz, de amor e de justiça. Ele é filho de Deus, Deus de Deus, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Senhor de tudo, tem domínio absoluto sobre tudo, é supremo, universal, sobre todas as coisas. Se fez homem, ligando a natureza humana com a natureza divina, numa pessoa, Jesus. Foi concebido pelo Espírito Santo, nascendo de Maria. E Wesley diz e acredita que mesmo depois que Jesus nasceu, Maria continuava virgem, pura, justamente imaculada, para mostrar esse poder do Espírito Santo. E depois, sabemos, e nós acreditamos assim, depois que Jesus nasceu, ela conseguiu, e ela teve relações com o seu marido, com José, para ter outros filhos, que a gente sabe disso, e a gente já conhece essa parte. Mas enquanto ela estava gerando Jesus, o Espírito Santo estava sobre ela, e mal nenhum, pecado nenhum estava sobre a vida de Jesus. Por isso, ele diz que ele não conheceu o pecado, ele não foi feito em pecado, ele era santo, desde a semente até o final. Ele sofreu dores inexprimíveis no corpo, na alma. O seu corpo foi para a sepultura e a sua alma esteve em lugares misteriosos que a gente não sabe, a gente não conhece. Ele pode ter ido pregar para homens que já tinham morrido, mulheres que já tinham morrido. Ele pode ter ido até o inferno, vencer a morte, pegar a chave da vitória. É mistério para todos. Não nos compete descobrir qual é esse mistério. O que nós sabemos? Jesus, ao terceiro dia, ressurgiu. E hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos nisso. E ele está então no trono, ao lado de Deus, como mediador até o fim do mundo. Eu creio. E ele descerá para julgar a todos. Ele virá. E é interessante que a gente percebe assim, que Jesus, quando a gente fala dessa questão de ter descido no mundo espiritual ou não, como é mistério para nós, nós estamos certos desta vitória, dessa ressurreição, porque senão seria vã a nossa pregação. A nossa esperança de vida eterna está em Jesus, que morreu e ressuscitou, venceu a morte e colocou Satanás abaixo dos seus pés, né? Glória a Deus. Deus e Jesus são um, a gente já falou. Dar glória ao Filho é dar glória ao Pai. A retidão é uma característica divina de Jesus. Ele é um Pai divino, ele é um Filho humano, mas divino. Tem santidade eterna, essencial, imutável. A sua bondade e a sua misericórdia também são infinitas. Ele é mediador, então, ele intercede por nós, né? E ele é reto porque é a imagem de Deus, com todas as suas características físicas, talvez, e suas características de virtude, né? Ele é a virtude em pessoa, ele nunca errou, ele nunca falhou, ele nunca pecou, justamente, nasceu nesse momento aí santo, né, na vida de Maria.
E nele nunca foi encontrado erro algum. Na sua boca nunca saiu uma palavra que o condenou, né? Fez bem todas as coisas enquanto ele esteve aqui. Suas palavras, suas obras faziam a vontade daquele que o enviou, Deus, e ele foi até o fim. Fiel, obediente, sofreu para que de verdade toda a vontade do Pai de redenção, de remir o ser humano, se cumprisse, se completasse em Jesus Cristo. E a obra de Cristo, nós percebemos que nós por nós mesmos, nós não conseguimos nos achegar a Deus. O pecado nos tira da sua presença. O pecado nos tira de chegar e aproximar diante do Senhor. Nos dá culpa, nos dá medo. E ele fez de tudo para que a gente voltasse a ver, a ouvir, a sentir a presença do nosso Deus. Ele veio iluminar a nossa mente, para a gente poder ver Deus, nos ensinar, nos mostrar. Por um homem, o pecado entrou no mundo, Adão. Mas, por um homem, veio a graça, veio a vida eterna, veio a salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Wesley diz também que ele se fez homem, levou as nossas tristezas, as nossas dores, derramou sangue pelas nossas transgressões. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados e somos sarados ainda hoje. Fomos redimidos. Ele provou a morte por todos nós. Nos reconciliou com ele mesmo e também com Deus, né? Glória a Deus. Amém? O Filho de Deus não destruiu totalmente as obras do diabo. Porque enquanto nós estivermos nesta vida, e Wesley diz isso, nós ainda estaremos pecando. Ele também não destruiu a fraqueza do corpo, muitas doenças, a dor, porque ainda viriam e vieram várias outras dores e outras doenças. Mas o que Jesus veio fazer, ele veio nos livrar da tentação, do orgulho, do pecado, dessas formas de independência que querem mostrar que a gente não precisa de Deus. E reconhecer que a gente precisa sim, que a gente é dependente sim de Deus e do seu amor. E aí a gente não pode esquecer que a gente é pó e ao pó a gente volta, né? Por isso somos limitados. Ele também acredita que a morte foi o último inimigo do homem a ser vencido. E aí sim, vencendo Satanás, nos encheu da plenitude de Deus. Hoje a gente não precisa ter mais medo dessa questão da morte, né? O que está morto em Cristo, com ele está vivo para a vida eterna, livre da culpa, do pecado, livre do poder de Satanás. Nós somos justificados, então, por sua misericórdia e nós caminhamos, então, também em novidade de vida. Pregar a Cristo é viver em verdade, reconciliando-nos com Deus pelo seu sangue, que restaura todos nós à sua imagem e à sua semelhança, até que venha, então, o dia final, o juízo final, né? E a gente consiga entender todas as coisas, todos os mistérios, tanto de Deus como de Jesus, do Espírito Santo, para cada um de nós. E aí, até que a gente consiga derrotar totalmente Satanás, lá naquele dia, onde nós seremos levados aos céus, julgados por ele, mas com a vida na redenção do Espírito, com a vida transformada, com um novo corpo, com a alma já entendendo os porquês, né? Sabendo que nós temos então, através de Jesus, a retidão eterna. E esse Jesus é por nós hoje. Wesley creu assim, nós cremos também. E nós sabemos que Jesus, por nós, nos leva de novo à condição de filhos. Somos então adotados, somos então legitimados e nada mais nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse Jesus que Wesley acredita, é esse Jesus que Wesley coloca então na sua teologia, que nós
graças a Deus, também conhecemos, também partilhamos e também anunciamos, né? Para que todos possam ter vida, vida plena, ser restaurados. E mesmo que a doença ainda continue, nós continuamos na presença do Senhor, para que a nossa alma seja curada, para que o nosso corpo também sinta todo o processo restaurador do nosso Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Uma boa semana e a semana que vem a gente vai falar do Espírito Santo, em nome de Jesus.